Hoje vamos fazer uma animação tradicional, o método que a Disney utilizava antigamente e que o estúdio Ghibli ainda usa em suas animações. E aqui um pequeno spoiler do resultado final, mas sem mostrar tudo. Você vai precisar de lápis de escrever, lápis de colorir, papel e talvez uma mesa luminosa, mas dá pra improvisar. Bom, o primeiro de tudo, a gente precisa estudar um pouco. E para estudar, eu vou reproduzir alguns dos desenhos utilizados nas animações originais do estúdio Ghibli, para entender quais foram as técnicas que eles utilizaram. Como, por exemplo, mapeamento de sombra, como que utiliza as cores dos fundos e o que elas significam. E também para medir o quanto de trabalho que isso me daria. Pois se os desenhos forem muito difíceis para você, talvez seja melhor você treinar um pouco mais de desenho e então ir para o seu projeto de animação. Por exemplo, eu tive mais dificuldade com o rosto dessa personagem do Wind Rises, do estúdio Ghibli, então, principalmente na parte dos olhos, e eu tive que refazê-la algumas vezes. Essa parte é muito importante não só para treinar o seu desenho, mas também para treinar a sua persistência. A animação tradicional ela é feita no papel, então você tem que desenhar tudo do zero sempre quando você erra. Não tem Ctrl Z. Treinar também a sua qualidade de reprodução de desenho é muito importante, porque, por exemplo, se você cria um personagem, ele tem que estar igual em todas as cenas que você for desenhar. Pois de uma cena para outra, seja em ambientes completamente diferentes, o personagem tem que ter a mesma altura e as mesmas características sempre. Nesse desenho, eu entendi muito melhor a parte de sombreamento, que eles utilizam normalmente os lápis azuis no estúdio Ghibli. Não sei se é o mesmo processo com a Disney. E achei muito interessante que para as nuvens eles utilizaram a cor vermelha, que na arte final nenhuma dessas cores são mantidas, é apenas para deixar mais clara a animação das sombras e nuvens e todos os elementos da cena. Nessa segunda reprodução, o foco não é um personagem, e sim um ambiente. É a cena do filme do Howl's Moving Castle em que o Howl ele mostra para Sophie um lindo jardim. E eu achei muito interessante que a parte de sombras não é mais utilizada a cor azul. O traço dos personagens passa a ser vermelho, porque eles não são o foco da ilustração. E mesmo não sendo uma arte de background final, ela carregava muitos detalhes, eles trouxeram todas as texturas das plantas, mesmo sendo um desenho de repetição. Imagina o tanto de trabalho que deve ter dado desenhar essas telhas 20, 30 vezes. Bom, eu fiz alguns outros desenhos, eu não vou mostrar o processo de todos eles com o vídeo completo, mas vou explicar o que eu aprendi com cada um. E olha, eu fiquei bem cansada depois desse treino. Nesse retrato da Sophie, eu quis reproduzir para entender uma cena que teria sombras mais complexas, então tem muitos elementos de sombra diferentes. Já dessa cena do Wind Rises, tem muitas cores diferentes e muitos elementos. E quase não há sombreamento azul. E achei muito interessante a forma que eles mapeiam o movimento do tecido por meio dessa linha de centro. Decidi fazer um papel modelo do Marco, também do Howl's Moving Castle, e um deles ficou com um rosto péssimo, o de baixo ali. Ficou horrível. Mas é muito importante treinar o desenho do rosto de um personagem em mais de um ângulo, de perfil, de frente, para você entender na hora da animação. Essa cena linda do Howl's Moving Castle, eu acho que esse foi meu desenho favorito. Eu fiquei chocada que tem detalhes na grama ao redor da casa também. Fiz um desenho da Princesa Mononoke. É o meu filme favorito do estúdio Ghibli no momento, eu acho, pelo que eu me lembre. E eu quis utilizar esse desenho para aprender mais sobre sombras complexas e as sombras das nuvens também. E novamente mostrando o desenho do Wind Rises, que esse filme é muito triste. Eu só não gosto dele porque é muito triste. Então, depois desse treino todo, chegou a hora de eu criar a minha própria animação. Decidi pegar uma das cenas de um dos meus livros infantis em que a coruja está lendo um livro e o esquilo cai no galho onde a coruja está lendo. Caso queiram, eu posso fazer um vídeo só de desenvolvimento de personagem. Bom, aqui para animação vocês podem ver que eu delineei uma margem, que é onde vai ser a animação em si. Então, fora desse retângulo, não faz parte da cena da animação. Primeiro eu desenhei os movimentos mais bruscos que a coruja faria. E depois fui adicionando desenho entre esses movimentos para que a mudança do movimento seja mais natural aos olhos. Fiz o sombreamento da coruja em azul e eu fiz uma sombrinha atrás dela também de rosa, mas no fim eu não utilizei. Uma coisa que eu esqueci de fazer enquanto eu desenhava e que eu me arrependi muito é de ter refeito o fundo da coruja, onde fica a árvore.
Então eu tive que redesenhar isso tudo de uma vez depois usando a mesa com luz. Caso você não tenha uma mesa com luz, você pode usar uma janela, pode usar alguma moldura com uma luz de celular por baixo. Caso você só esteja explorando isso, não precisa ter um grande gasto com isso. Nas cenas de movimento brusco, não mude apenas um elemento do personagem. Por exemplo, eu tentei mudar tanto o livrinho de posição, um pouco, quanto o rosto da coruja e as perninhas, para que ficasse um movimento bem mais natural. Eu sei que isso tudo tem dado muito trabalho e eu sinto lhe informar, mas essa cena tem 1 segundo de duração. Eu quero fazer a animação inteira, mas vamos ver quantos anos isso vai levar. Aqui eu estou testando para ver se a animação está funcionando ao olho nu e achei que está funcionando muito bem, achei muito fofinho e fiquei fazendo isso eternamente porque é muito satisfatório ver a animação vivinha ali na sua frente. Eu fiz então o primeiro teste tirando fotografias e sobrepondo as fotografias, mas você também pode escanear esses desenhos e fazer a arte por cima deles, que aí eu tive esse resultado final a partir disso. Eu amei! Caso vocês queiram que eu explique esses ajustes finais, eu não utilizei nenhuma mesa digitalizadora, na verdade isso é um iPad de 2018. Eu desenhei tudo no dedo, não tenho caneta, e esse é um aplicativo gratuito. Então é sem muita firula, então caso queiram, peçam nos comentários e até o próximo vídeo!